Por que as pessoas acreditam em Terra plana? E essa é a mesma razão pela qual elas acreditam em outras coisas estranhas? Fica aí pra saber. E aí pessoal, aqui é Léo Martins, o cientista de chinelo, e o canal tem esse nome porque eu gravo os meus vídeos no meu horário de folga. Então galera, esse vídeo é para ajudar a explicar um pouco por que as pessoas acreditam em coisas como a Terra plana. Não para provar que a Terra não é plana ou coisas assim, isso já foi feito obviamente. É mesmo? Vou até deixar alguns vídeos aqui na descrição, caso alguém queira se aprofundar nisso. O ponto do vídeo é outro. Uma vez que a Terra não é plana, por que as pessoas acreditam em Terra plana? E depois eu vou fazer conexão com outros temas estranhos em que as pessoas acreditam. E aí a gente vai chegar à conclusão de que existem alguns pontos em comum entre crenças estranhas que as pessoas têm. Inclusive, quando eu faço um vídeo assim, sobre um tema mais polêmico, algo do tipo, os comentários geralmente são meio raivosos, né? Isso é normal. Gobierno canario. De los ayuntamientos de la isla. E seguindo a sugestão de uma pessoa, eu vou começar a responder alguns comentários em vídeos seguintes. Mas é óbvio que eu não vou responder a todos os comentários, né? Primeiro porque isso pode ser inviável, segundo porque tem certos pressupostos para a gente responder um comentário, né? Para começar, a educação. Se o comentário for bem escrito, for educado, for gentil e ele tiver alguma questão mesmo que eu possa responder, eu vou aproveitar em algum outro vídeo, tá? Não vou responder propriamente nos comentários. Eu inclusive já fiz um outro vídeo aqui pro canal sobre teorias da conspiração, eu vou deixar ele miniaturizado no final, porque depois que você vê esse, aquele lá é um ótimo complemento. Bom pessoal, a psicologia estuda o ser humano e entre as coisas do ser humano que ela estuda estão as crenças. Por isso mesmo que esse vídeo já está justificado. Nós como psicólogos estamos legitimados a estudar crenças e a gente pode falar de terraplanismo, de extremismo religioso, de crença em contatos com alienígenas e outros seres, todo tipo de coisa desse universo. Mesmo que essas... Opa, tô passando um avião aqui, sei lá. E a gente está num momento histórico em que o terraplanismo aí voltou com força não total, mas com uma força considerável a ponto de fazer barulho. A gente tem no mundo todo questões ligadas a extremismo religioso, a terrorismo. Tudo isso torna essas questões importantes para a gente discutir. Tanto para você que é eventualmente da psicologia, quanto para você que é de fora, que só é um curioso. A psicologia ajuda a entender essas coisas. E aí a gente pode contornar ideias fáceis, mas também incorretas, do tipo, esse pessoal é todo doido, ou esse pessoal é só idiota. Você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Sabe essas coisas que o senso comum entende que são verdade? Aí vem a psicologia e pode ajudar a gente a aprofundar esses pontos. E é por isso que eu vou trazer o conteúdo desse artigo que eu publiquei no periódico científico, porque ele ajuda a compreender essas questões de terraplanismo e até de terrorismo, de extremismo religioso e de alguns tipos de alegação de contatos com alienígenas. Foi um estudo que eu fiz durante o doutorado em grupos específicos que acreditam nessas questões, eu estive lá no meio deles e aí deu para fazer uma série de estudos. Para começar, a gente tem que notar que existem vários tipos de terraplanismo. A gente tem aquela ideia de só daquela imagem da Terra plana, com o Sol e a Lua circulando, o domo, aquela coisa toda, mas na verdade já existem vários tipos de terraplanismo. E esse grupo que eu estudei especificamente é um tipo de terraplanismo. E aí agora a gente está estudando para ampliar para os outros tipos. E uma das coisas que chamou atenção nessa pesquisa é que todo tipo de pessoa parece estar lá. A gente pensa a princípio que existe só um perfil de pessoa, né? Que talvez tenha essa ou aquela característica pessoal, como por exemplo, sei lá, não estudou muito ou tem algum problema mental, sabe? Mas quando você estuda de verdade lá no meio, quando você entrevista, aplica testes, questionários, enfim, faz uma avaliação psicológica dentro do que a ciência permite, você descobre várias coisas. Que tem pessoas lá de escolaridades muito diferentes, inclusive escolaridade muito alta. Você encontra gente com doutorado em física, doutorado em psicologia. Você encontra pessoas com nível socioeconômico médio a alto, isso inclusive é mais comum. É mais comum que haja mulheres numa proporção de, sei lá, 60% mulher e 40% homem, às vezes até mais. Geralmente pessoal de meia idade para cima. E esse padrão acontece porque ele pega emprestado um padrão que é de outro lugar.
que é o de pessoas que curtem coisas meio nova era, sabe? Desse esoterismo contemporâneo, moderno. Pessoas que geralmente trabalham com cristais, com práticas alternativas. Elas muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes elas têm, a depender do grupo, esse padrão também. E aí o pessoal da Terra plana, de teorias da conspiração, acaba bebendo disso como se fosse um subgrupo dentro desse universo maior. E aí essa questão dos perfis não exatamente muito precisos, de pessoas que eram antes católicas e agora estão lá, que eram do candomblé e agora estão lá, ou que eram ateias e agora estão lá, com várias áreas de estudo, o pessoal que era da física veio, o pessoal da psicologia, o pessoal do direito, o pessoal que não fez faculdade, todo tipo de pessoa você vai encontrar lá. E isso chamou muito a minha atenção e levantou uma pergunta fundamental. Como assim? Como pessoas com históricos tão diferentes, vindo de religiões tão diferentes, podem todas juntas ali acreditar numa ideia que é tão diferente, que é tão divergente do que é comum na nossa sociedade a gente acreditar? Esse foi um dos principais motivos da pesquisa. Tentar responder uma questão dessa. Nesse caso específico, foi possível detectar um padrão que serviu tanto para explicar o pessoal lá na Terra plana, naquele grupo específico, quanto para explicar o desenvolvimento de crenças religiosas fundamentalistas e extremas, incluindo tendência a terrorismo, quanto para explicar certos tipos de crença em alienígenas. Que é um padrão que eu chamo de espiral ascendente de complexidade. O nome é estranho, mas o princípio é fácil de entender. A ideia é que quando você entra num grupo desse, e eu estou falando desse caso específico, de grupos específicos um pouco mais fechados, você não escuta logo no primeiro dia as coisas mais estranhas do sistema de crença daquele grupo. Você não vai chegar lá no primeiro dia e eles vão falar, olha, existe um extraterrestre que tem esse nome, que vem de tal lugar e que ele tem namorada e que você pode ser uma reencarnação de seres espaciais. Sabe, a coisa não chega pronta assim. O pessoal geralmente começa por uma ideia bem simples, que é não difícil de acreditar, ela é quase intuitiva, como por exemplo, os governos escondem coisas da gente. Isso é meio óbvio, né? A gente meio que desconfia geralmente que os governos, que os políticos escondem coisas. Aí, usando o exemplo desse grupo, eles te levam lá para um lugar, para um descampado à noite, em que você vê umas luzinhas passando no céu. Coincidentemente ou não, no mesmo horário em que satélites artificiais normalmente passam, que a gente consegue vê-los a olho nu, né? Ali 2 horas antes do sol nascer, ou mais ou menos 2 horas depois do pôr do sol, você consegue ver satélites artificiais. Só que a maioria das pessoas não sabe disso. E aí eles falam, tá vendo? Essas luzinhas aí são do tipo de coisa que os políticos não contam pra gente. E aí para por aí. Ou seja, você teve contato com uma ideia que você já está meio acostumado, que é normal para você, e depois eles te mostram uma coisa que confirma aquela ideia. Deixam aquela ideia assentar na sua cabeça, no dia seguinte vai vir uma outra conversa. Olha, aquelas luzes lá, eles sabem mais ou menos do que se trata. É tipo, tem algo não explicado aí que pode não vir da Terra. E aí você é levado de novo lá para o lugar e você vai ver algo diferente, não só as luzinhas no céu, mas uma luzinha brilhando na montanha, lá no alto da montanha, que pode ser qualquer coisa. E aí, nesse segundo dia, você acaba confirmando com aquela experiência o que eles falaram no segundo dia. E aí, no terceiro dia, eles já vão avançar mais um pouquinho, já vão te dar uma outra ideia, que é um pouquinho mais avançada que aquela do dia anterior. E vão te levar para você ter uma experiência que confirma aquela ideia. E assim você vai, subindo devagarzinho. Primeiro uma ideia, depois uma confirmação, uma ideia e uma confirmação. Sempre um pouquinho acima em termos de complexidade do que a ideia do dia anterior. E aí quando chega no nível máximo, quando eles chegam para você e falam, olha, a Terra é plana, os governos sabem disso, a NASA é coordenada pelo anticristo, você já avançou tão devagarzinho até chegar nesse ponto que você quase fala assim, eu já sabia. E essa é a ideia dessa dinâmica da espiral ascendente de complexidade. Porque são crenças e experiências se validando mutuamente e num nível cada vez mais complexo, até chegar lá em cima, em que as pessoas de várias procedências, de vários lugares, com vários históricos de vida, acabam acreditando na mesma coisa extraordinária. Porque nós somos sensíveis a esse tipo de dessensibilização cognitiva. É como se você dessensibilizasse a sua mente, o seu sistema de crenças, para aos pouquinhos aceitando um negócio que a princípio você jamais aceitaria. Mas vai tão devagar que quando chega lá em cima já foi confirmado passo a passo para aquilo ficar naturalizado, percebe? E a etapa seguinte foi tentar verificar se esse mesmo padrão que eu observei naquele grupo acontece em outros lugares. E até o momento parece que sim. Mesmo grupos que trabalham com extremismo religioso, grupos que têm uma propensão a terrorismo, ou certos grupos dentro da ufologia, trabalham com a mesma ideia. Então chega num ponto em que ideias extraordinárias
acabam sendo muito aceitáveis para a mente da gente, porque a gente foi preparado passo a passo dentro dessa espiral, desse processo de validação entre crenças e experiências, até chegar lá em cima e ficar tudo normal. Pega, por exemplo, a cientologia, aquela religião famosa lá dos astros de Hollywood. Você não chega no primeiro dia e fica sabendo de tudo lá da cientologia, aquelas coisas que eles têm lá sobre os espíritos extraterrestres lá que vêm pra Terra, que ficam lá na base dos vulcões, aquela história toda. Você só aprende essas coisas mais complexas num outro momento, depois que você já trabalhou esse processo de dessensibilização cognitiva. E aí, no caso da Terra plana, ainda tem um suporte cultural nosso, que é o criacionismo, né? Se você toma a Bíblia de forma literal, fica bastante tranquilo você aceitar certas partes da história. Você ainda está mais dessensibilizado para a ideia de que aquilo é estranho. E quando a gente aplica isso em outros lugares, você ajuda a responder algumas questões. Por exemplo, as pesquisas mostram que não existe um perfil psicológico muito fácil para detectar terroristas. As pessoas são de muitas características diferentes, e aí a gente fica meio perdido. Como assim uma galera que é tão diferente uns dos outros a princípio entrou no mesmo sistema? Isso ajuda a explicar. E agora a gente está vendo que a internet também ajuda nesse processo da espiral ascendente de complexidade, porque você geralmente fica dentro de uma bolha. E dentro dessa bolha você passa por esse processo de habituação a ideias cada vez mais complexas, com experiências que vão validando essas crenças mais complexas, e quando chega lá em cima você já está mega acreditando. Se você quer ver essa ideia com mais rigor, veja o artigo aqui embaixo, é minha tese de doutorado, conheça mais a fundo, veja o vídeo que está miniaturizado aqui sobre o meu vídeo geral de conspirações, veja lá, deixa um like, bye bye, falou!